A Erika Hilton acabou de processar, né, ajuizou uma ação contra o pastor André Valadão por discurso homofóbico. A deputada do PSOL de São Paulo, que é segunda vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para mim isso não quer dizer absolutamente nada, mas ela representou, junto ao Ministério Público Federal, contra o André Valadão e isso para mim não existe, mas tudo bem, vai. LGBTfobia em seus discursos religiosos. Existe. Daí, posso só fazer o pontinho? Porque se eu não faço pontinho, ninguém entende, né, Adriles? Cara, ele parece um papagaio. Ele fica, né? Ele fica no fundinho. É impressionante. Não adianta negar o preconceito. Calma, você vai falar isso, Eu queria colocar aqui, a gente consegue colocar a imagem que tem na segunda página da ação, um printzinho dessa tela, onde ele está pregando, e tem lá, Deus odeia o orgulho, e orgulho com a bandeira da diversidade. Daí ele fez um post, né? Jesus teve empatia por todos, mas não pelo pecado. Ele se entregou, ele morreu para livrar o homem do pecado, não para aceitar o pecado, não posso tratar com naturalidade o que Deus repudia. Depois ele tem mais uma frase aqui, eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual, eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural, eu preciso ter nojo, eu preciso romper eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, no meu casamento, eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Num trecho da sua fala na qualidade de pastor. E esse tema, Adriles, Jorge, ele já foi muito debatido no mestrado e no doutorado, principalmente nas faculdades de Direito, né? Porque a gente está falando de um princípio da liberdade religiosa, então eu crio meu culto, eu faço meu culto, segue meu culto quem quer, certo? Perfeito. Então é o meu canal, né, teológico, de conversa sobre o que transcende, o que é divino, o que é profano, o que é sagrado. E para mim, essa liberdade, ela sempre foi protegida, inclusive no mundo ocidental, de maneira irrestrita. Claro. Então, se eu não posso defender os dogmas da minha fé, por mais que você discorde deles, eles são os dogmas daquilo que eu sigo e tá tudo certo. Posso discordar do que você fala, posso discordar do jeito que você fala, mas o que o pessoal está fazendo aqui, eu vou te falar sinceramente, nem os esquerdistas mais vorazes na época do mestrado e doutorado da PUC se atreviam a entrar na liberdade de culto. Eles abaixavam a crista e falavam, não, se o judeu acha isso, então eu vou respeitar o judeu. E ele tem o modus operandi dele. Se o islâmico acha isso, ele tem a liberdade religiosa dele. Não vou entrar no mérito disso. E o católico, o evangélico também, por sua vez, cada um tem lá os seus parâmetros e os seus limites. E eles vão entrar no seio familiar, eles vão determinar posturas e condutas que você tem que cumprir para estar naquele culto ou para fazer parte daquilo, para se sentir parte daquilo. Então, aqui, eles estão criminalizando uma coisa perigosíssima, que é a religião. Então você vai começar esse pode ser um precedente tenebroso contra a liberdade religiosa no Brasil. É esse o problema que eu acho que a gente está enfrentando hoje, Natália. Perfeito. Bom, a gente tem que conseguir separar o que é ético do que é crime em questão privada. Repito até um tema que nós abordamos anteriormente, de não levar o privado para o público. Então eu tenho todo o direito de ter uma ética sexual e querer dizer que isso aqui é correto, inclusive com base em preceitos filosóficos. Por exemplo, pouca gente sabe qual é o princípio filosófico para dizer que nós não devemos ter relação homossexual dentro da igreja, que é o seguinte: o que é ser uma só carne? É fazer parte de um só sistema, que é o sistema reprodutor. Todos os meus órgãos conseguem funcionar sozinhos em um sistema. Por exemplo, eu não preciso do pulmão de Adriles para conseguir respirar. Eu respiro com os meus próprios órgãos. Mas em relação ao sistema reprodutor, eu precisaria dos órgãos de um macho e uma fêmea, e isso formaria o quê? O sistema reprodutor. Pois bem, então, essa ética biológica, metafísica, pauta uma ética religiosa que sim pode ser defendida. O que não pode ser feito a partir disso é sair jogando pedra em quem, por exemplo, é homossexual.
Então, eu tenho o direito de defender o que eu considero ética sexualmente, o que eu considero ético sexualmente. Agora, eu não tenho o direito de agredir o outro. Então, se a gente tivesse um pastor dizendo, você não pode ser homossexual, e aí eu vejo um homossexual e começo a apedrejar na rua, nem Cristo faria isso. Nem Cristo faria isso. Inclusive, ele defendeu várias das pessoas que estavam sendo oprimidas socialmente, o que não significa, no entanto, jamais defender uma ética de cunho sexual, moral, em privado.